Tudo bem com vocês? Boa noite. E aí, Bruno? Glória a Deus. Tá me vendo aí? Só eu não tô te vendo, tá? Tá não. Eu? Tá me ouvindo? Não, só não tô te vendo, viu? Eu vou pedir para você vir e fazer o pedido para mim, tá? Vou fazer diferente. Fala, pessoal. Graça e paz. Boa noite para você. O Senhor Jesus te abençoe poderosamente. Amém. Que a glória de Deus ela seja estendida sobre a tua vida, sobre a tua casa. Nós estamos aqui nesse tempo precioso. Amém. Eu creio que Deus ele vai fazer grandes coisas. Amém. E Deus ele tem um tempo novo para as nossas vidas. Amém. E, aí, tá meu, opa, que bênção. Tô aqui agora. Glória a Deus. Vou começar com um cântico, pode ser? Amém? Amém. Vamos Glória a lá. Deus. Vamos lá, olha. Quero consagrar meu lar a ti, no nosso futuro, para te servir. Com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, no nosso futuro, para te servir. Com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus e com alegria. Vamos dizer, será abençoada. Será abençoada minha descendência e frutificará a tua semente. E com um bom perfume meus filhos irão e ao teu pai. E todas as nações, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Aleluia. Quero abençoar o teu lar com a paz do Senhor Jesus, com a alegria do Senhor. Amém.
A Bíblia diz lá no Salmo 191 que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará sobre a tua tenda. Olha, se houver algum travamento, amados irmãos, nesses dias, por causa da grande... os pessoal está usando muito o Instagram, né Bruno, para fazer muita live. Verdade. Essa questão do travamento não é a nossa internet, tá? Mas é por causa da ferramenta do Instagram, tá bom? E espero que você fique aí até o final, amém? Glória a Deus. Olha, você que está aí juntamente conosco, talvez você não segue ainda a página do Bruno, né? A página do ministro Bruno, e também a página, tanto aquele que está aí com a Minha Casa, Minha Missão, né, Bruno? Isso. Não segue a página da comunidade, então você pode estar seguindo nós, amém? Eu creio que você vai ser abençoado, amém? Glória a Deus. Amém. Bruno, e aí, meu querido, o que você tem discernido nesse tempo aí? Nesse tempo a qual nós temos passado, amém? Amém. Que leitura que você tem? Amém. Graça e paz a todos, você que está aí nos assistindo. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Então, meu pastor, nós cremos que esse é um tempo um tempo oportuno, né? E como diz lá no livro de Eclesiastes, existe um tempo determinado para todas as coisas, né? E eu creio que esse tempo para nós que servimos ao Senhor, ele não pode ser um tempo desperdiçado, ele não pode ser um tempo de pânico, ele não pode ser um tempo de falta de esperança e de incredulidade, né? Eu creio que esse tempo a qual nós estamos mais próximos um dos outros como família, nós temos que de fato alinhar algumas coisas que exatamente por falta desse tempo, durante o nosso dia, a nossa rotina, nós não conseguimos fazer, não é verdade? Então, se aproximar dos nossos filhos, estar mais com as nossas esposas, sentar para alinhar alguns pontos, porque assim como diz lá no livro de 1 Timóteo, né, no capítulo 5, no versículo 8, que aquele que não cuida dos seus, principalmente os da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Então nós cremos que tudo aquilo que nós realizamos em nome de Deus, em nome do reino, ele precisa de fato englobar toda a nossa casa e toda a nossa família, né? Então, a nossa família é de fato aquilo que habilita o nosso ministério no reino de Deus. Então, se eu pastoreio as ovelhas do Senhor, né, o meu seminário, a minha faculdade é a minha família. É onde eu vou enfrentar desafios a níveis de relacionamento, é onde eu vou enfrentar desafios a nível financeiro, é onde eu vou enfrentar vários desafios que vai, de fato, me habilitar para servir ao reino de Deus com excelência, com capacidade. Então, eu creio que é um tempo oportuno mesmo para que o Senhor traga alinhamento, para que o Senhor traga uma intimidade diferente, porque na verdade, né, pastor, agora o que mais se tem falado é que a igreja não é um templo, né? Nós temos visto muitas pessoas falar, olha, agora a gente está percebendo que a igreja de fato ela não são as quatro paredes, então nós cremos que a igreja é o quê? A igreja é uma reunião de famílias, não é verdade? Exatamente. Então, a qualidade, né, da família que eu ofereço, então eu como pastor do meu lar, eu como sacerdote do meu lar, eu tenho uma responsabilidade de fato de oferecer à minha congregação, a comunidade apostólica pela cruz, uma família sarada, uma família alinhada no propósito de Deus, uma família de fé. Então, se eu não exercer de fato esse papel de sacerdote, o que vai acontecer? Nossos pastores da nossa comunidade, os pastores de todas as comunidades do Brasil não vão suportar a carga de terem que pastorear a minha família e toda a igreja. Então, de fato, nós temos que assumir essa responsabilidade de sacerdote para que, de fato, nós possamos caminhar com leveza, nós possamos caminhar com o nosso coração leve, para que a obra de Deus, de fato, avance. Amém. Amém. Ou seja, então, que a nossa vida cristã, ela começa dentro do nosso lar, né? Exato.
E se a gente não buscar viver esse princípio, a gente pode falhar em tudo, né? Porque, na verdade, o princípio de governo se começa dentro do lar, o princípio de autoridade se começa dentro do lar. Então, às vezes, nós estamos perdendo isso. Então, eu vejo que esse momento, né, é um momento a qual nós podemos nos voltar para dentro, né, do nosso lar, da nossa casa, e voltar a resgatar princípios nos quais nós fomos se perdendo ao longo do tempo. É verdade, é verdade. E tem Exatamente. uma questão tão séria, né, pastor, que na maioria dos lares, né, não todos, mas o homem ele tem, né, uma responsabilidade de ser o provedor financeiro da casa. Sim. Então, nesse momento, né, imagina como está o coração desses homens, né? O coração desses provedores, com tantas incertezas acerca do seu trabalho, acerca do seu salário, acerca da provisão financeira. Então, eu tenho até um testemunho muito edificante para falar para todos vocês, que é exatamente o papel da esposa nesse momento. O papel em qual o emocional do provedor da casa ele se abala, porque ele não sabe de fato o que vai acontecer. Então entra aqui o papel da mulher que edifica, né? Assim como diz lá em Provérbios. Então, a mulher é a única que consegue edificar, ou seja, a mulher, a palavra edificação, ela vem de quê? De levantar, ela vem de construir. Então, nesse momento, a mulher ela é a única capaz de edificar o lar, ou seja, ela vai fazer com que o marido se levante nesse momento de adversidade. Ela vai fazer com que ela vai despertar dentro do marido o quê? Uma visão de fé e confiança. Para que ele acredite que isso tudo é um momento, para que ele acredite que isso vai passar, para que ele acredite que o nosso Deus vai prover todas as coisas que nós precisamos. Então, não vai faltar pão, não vai faltar a presença de Deus, nós vamos conseguir sim cumprir os nossos compromissos. Então, o papel da esposa neste momento é um papel crucial. Então, se você é esposa, então se aproxime do seu marido, ore por ele, reafirme o seu amor por ele, diga para ele que tudo vai dar certo, diga para ele que ele, de fato, é o provedor e vai continuar sendo. Não é essa situação, essa circunstância momentânea que vai fazer com que a nossa casa se desmorone, muito pelo contrário. É o momento da gente, de fato, reafirmar o nosso amor e ficarmos mais fortes como família. Verdade, sim. Então, a mulher, né, é aquela que potencializa, né, o esposo, né, aquela mulher que motiva verdadeiramente o marido, né? Então, imagina quando o homem ele é potencializado e a principal motivação, né, de tudo aquilo que ele vai realizar quando vem da própria esposa. Eu creio que nele, né, no homem, né, em nós, né, Bruno, há uma alegria, há uma satisfação em fazer, em realizar, porque quando a mulher ela te potencializa, né, quando isso vem, né, da própria casa, da própria esposa, é outra coisa, não é verdade? É verdade, é verdade. Amém. Então isso de fato é muito importante. E com relação também, pastor, algo muito importante, a todos os pais que têm em suas casas filhos, adolescentes, crianças. Então nós sabemos o quanto que esse momento de adolescência, de juventude, nós passamos por isso, né, pastor? Sim, verdade. Então nós sabemos que é um desafio. E um dos principais desafios para os pais é a questão do diálogo. Sim. É a questão de você conseguir extrair do seu filho aquilo que você precisa saber, para que você dê um apoio para ele, para que você dê uma palavra de alinhamento, de exortação para a vida dele. Então, a nossa rotina muitas das vezes não permite que nós tenhamos reuniões e conversas pontuais com os nossos filhos. Então, eu quero encorajar você a estar próximo dos seus filhos, a estar próximo das suas crianças e tentar, de fato, entender o coração dos seus filhos. Não é verdade? É verdade. Porque nós sabemos que não há proteção maior do que um relacionamento íntimo com os nossos filhos. Então, quando nós temos a confiança dos nossos filhos, nós vamos privar eles de passar por muitas situações difíceis no futuro. Então, isso também
faz parte do pastoreio, né? Isso faz parte da nossa missão como pai, como mãe, de trazer as nossas crianças a perto e que se cumpra a palavra, né? Que diz que se as nossas crianças crescerem no alinhamento da palavra de Deus, quando crescer, eles não vão se desviar. Então é tempo de nós, de fato, plantar a palavra da verdade, a palavra da esperança no coração dos nossos filhos, dos nossos jovens, para que no futuro eles não sejam vergonha, mas sejam honra para as nossas vidas. Irmã, eu creio nesse tempo que é uma restauração do sacerdócio no lar, viu, Bruno? Amém. Os pais ali, né, sendo aquele que ensina a criança, que orienta a criança, que dá o fundamento, né? Porque quando a criança ela cresce debaixo desse fundamento do evangelho verdadeiro, eu creio que Deus ele irá levar essa pessoa a níveis sobrenaturais. Tá? É verdade, é verdade. E Amém. nós entendemos que tudo vem de fato pelo modelo, pelo exemplo, né, pastor? É o que a Bíblia diz, né? Nós ensinamos a criança no caminho, né? Nós não apontamos o caminho, mas tudo parte, né, exatamente daquilo que nós somos em Deus, né? Então, não tem como eu cobrar, né, que os meus filhos sejam jovens de oração, se eles não me veem orando. Assim, da mesma forma, eu não posso cobrá-los para que eles leiam a palavra de Deus se eu não estudo a palavra de Deus. Né? Então, tudo vem pelo exemplo, né? Então, não cola mais aquele negócio de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso não cola mais. Hoje, as nossas crianças, elas olham para nós e compreendem aquilo que eles precisam fazer. Então, não é por aquilo que eu falo, mas é por aquilo que eu sou, é por aquilo que eu faço. Né? Então, um dia desses, inclusive, eu estava perguntando para minha filha o que ela seria. Né? O que você vai ser quando crescer, minha filha? Ela falou, eu vou cantar na igreja com um violão. Então, olha só, é o que ela vê. É o que ela vê, o que ela está ansiando para o futuro dela. Então, isso é muito importante, né? Então, isso tudo faz parte, né, de um alinhamento que nós tomamos, de um posicionamento como sacerdotes do lar, para que a nossa família, de fato, tenha sucesso, tenha avanço. Amém. Tudo se começa no lar, né, Bruno? Tudo se começa no lar. Verdade. Então, o princípio está aí. Se nós voltarmos, assim como nós temos entendido, discernido esse tempo, né, esse tempo de família, é engraçado que nós voltamos para esse lugar, né, esse lugar de proteção. E aquilo que está escrito lá em Êxodo, né, em que toda a família ela tinha que se reunir dentro de uma casa e ali passasse ali o sangue, né, do cordeiro ali nos umbrais, e aquele lugar seria um lugar de proteção. A família, a casa é um lugar de proteção, porque ali você protege o teu filho, né, de ensinos, né, que vem contra os princípios. Você vai proteger o seu filho de várias coisas, porque no lar é um lugar de proteção. Não existe outro lugar a não ser o lar. Então o lar tem que ser esse lugar de proteção. É verdade. É verdade. E é interessante, pastor, que nós vemos a vida de Davi, né? E Sim. é interessante que Davi ele foi o rei mais lembrado de Israel. Né? A Bíblia diz que não houve guerreiro como Davi em Israel. Porém, Davi ele foi um fracasso como sacerdote do lar. Então, muitas das vezes, nós estamos voltados demais, né? Muitas das vezes para aquilo que é... Mas nós temos que saber que tudo aquilo que nós fazemos para o reino de Deus, ele tem que partir de um princípio de família, de um princípio de prioridade. Então, se eu sou solteiro, eu tenho um nível de prioridade. Se eu sou casado, eu tenho a minha família, eu tenho os meus. Não é verdade? Então, aquilo que vai ser cobrado de mim, como sacerdote do lar, primeiramente, não são quantas pessoas que eu ganhei para Jesus, mas é a minha esposa e os meus filhos, sem mácula e sem ruga. Então, é isso que vai me ser cobrado primeiramente. É verdade. Então, muitas das vezes nós temos invertido as prioridades. Então, eu não posso
eu não posso de fato servir a todas as pessoas, ainda que seja em nome de Deus, então eu não posso tomar os 7 dias preciosos da minha semana servindo, ainda que seja no nome de Deus, e a minha família ficar com as migalhas. Então, a Uhum. minha casa, a minha família, ela precisa ter a primazia, porque Uhum. senão não faz sentido. Uhum. Exatamente. Concordo plenamente. Não é Aham. A verdade? primícia. Aham. É a primícia. A sua família, tá? Minha casa. Então, assim, às vezes nós estamos invertendo. Quando a gente inverte tudo, né? A gente está invertendo os valores e a gente começa a perder. E a gente pode ver, né? Quantos filhos, né, que cresceram, pessoas que cresceram em um lar cristão, talvez assim pela ausência do pai ou da mãe. Por exemplo, assim, eu sou pastor, né? Eu tenho esse cuidado. Mas, assim, eu vejo que muitos filhos de ministros, filhos de pastores, né, que atingiram já uma idade, uma certa idade, já não querem mais saber, né, das coisas, né, de Deus, de estar na igreja, de ser parte de uma igreja, de algo, por causa dessa questão da demanda. A demanda tomou tanto o convívio dele com o pai, né? Então acabou se perdendo aquilo que é princípio, aquilo que é primazia. Então nós temos visto, nós não podemos inverter os valores, viu? Exatamente, exatamente. Então, esse resgate, né, pastor, do sacerdócio, né, ele é muito importante, mas nós sabemos também que eu quero voltar nesse ponto, que eu acho que é um ponto muito importante, né, em que a Bíblia diz, né, lá em Efésios, né, que o marido ele deve amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja, né? Sim. E a esposa, sim, deve se submeter ao seu marido como ao Senhor. Então, Uhum. ter um marido sacerdote dentro de casa, ter um marido posicionado dentro de casa, depende muito se a esposa de fato tem sido submissa a ele como ao Senhor. Então, é uma resposta que nós damos, é uma ação correspondente, não é verdade? Então, aquele velho ditado, né? Que, ó, você tem o marido que você merece, você tem a esposa que você merece. Sim. Uhum. Verdade. Então, é exatamente isso. Então, né, quem coopera para que o marido ou a esposa se desperte como um homem e uma mulher segundo a palavra de Deus, são exatamente as nossas ações. Então, não é uma cobrança, né, não é você ficar lançando versículos bíblicos, não é você ficar julgando a atitude do seu marido ou da sua esposa, mas é você se tornar exatamente aquilo que a Bíblia diz. Então, ame a sua esposa, amou a igreja. E a si Uhum. mesmo se entregou por ela. Ou seja, você precisa da esposa de uma maneira sacrificial, É acima do verdade. normal. Então, se você Uhum. tem amado a sua esposa medianamente, você precisa aumentar esse nível de amor, para que o coração dela, de fato, seja convergido, seja convertido, para que ela se torne a mulher e se submete a você como se submete ao Senhor. Então é uma ação correspondente. Assim como a Bíblia diz, né? E o marido ímpio, né, ele é santificado pelo procedimento da esposa. Então, o Uhum. Sim. marido que comete o erro, ele não é santificado pela pregação da esposa. Então, você não vai ministrar a ele, mas você vai proceder de possível, assim como diz a palavra de Deus. Então, aquilo que ele faz, ainda que te prejudique, aquilo que ele faz, ainda que te incomode, você precisa se manter nos padrões da palavra de Deus. E assim ele vai se sentir tornar um homem melhor. Uhum. É verdade. E, Bruno, é uma pergunta que até chegou aqui a nós, com relação à submissão, né? Gostaria que você falasse um pouco sobre submissão. O senhor pode repetir para mim? Travou aqui. Uhum. Chegou uma pergunta aqui para nós sobre submissão. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre submissão, tá? Amém. Então, pastor, essa questão de submissão ela é uma questão muito polêmica, né? Ela é uma questão polêmica porque muitos foram doutrinados, né, acerca de submissão como forma de julgamento, né, como forma
de autoritarismo. E, na verdade, a submissão, ela é totalmente ao contrário disso. Então, vamos lá. Não há como a esposa ser submissa a um homem que não tem uma missão. Então, submissão vem de uma palavra missão. Então, se o homem ele não tem uma visão, se um homem ele não tem, de fato, um direcionamento dado por Deus, se não é um líder dentro de casa, não há como a esposa se submeter, porque ela se submete à visão. Ela se submete, de fato, ao caminho que o homem tem levado à família. Então não é você mandar na tua esposa, não é você impor coisas para que ela faça, mas é você ter uma visão, você se comportar de fato, que ela vai ser submissa, que ela vai ser uma aliada, ela vai ser uma só carne com você, e ela vai cooperar para que a família chegue de fato no lugar de destino. Então, muitas das vezes, o homem, ele não tem a esposa como aliada, mas ele tem a esposa como adversária. Verdade. Então, a submissão entra aí. Eu me posicionei como homem, ou seja, a minha esposa olha para mim e ela sabe, ela tem certeza. Se eu caminhar na visão desse homem, a nossa família vai bem, a nossa família vai chegar ao destino. Então, nisso, ela começa a ser submissa, ou seja, ela começa a correr com essa missão, ela começa a correr com essa visão, ela começa a cooperar. Então, eu já não tenho mais uma inimiga, mas eu tenho uma aliada, eu tenho uma só carne que vai cooperar para que a família chegue ao lugar de destino. Yes, muito bom, muito bem esclarecido. Tá? Então, a submissão está debaixo de uma missão, tá? E essa mulher, voltando a repetir, ela vai potencializar tudo, né? Tudo, para que ambos cheguem ao seu destino. Amém? Aleluia. É isso. Aí entra o sentido da palavra cooperadora. Isso, exatamente. Ela cooperando. O Senhor me deu... Amém. O Senhor me deu agora um start aqui. E quando nós olhamos que o Senhor, ele de fato, ele tirou, né? Ele criou Eva das costelas de Adão, não é verdade? Então isso nos mostra que a esposa, né? A mulher, ela é o quê? Ela é complementar. Então a esposa, a mulher, ela não foi feita separadamente. Ela não foi feita do pó da terra. A mulher, ela foi feita das costelas de Adão. Sim. Então toda a debilidade do Bruno, toda a fraqueza do Bruno, aonde que o Bruno não consegue chegar, a Tiara ela consegue suprir. Sim, sim. Então, exatamente. Então olha que bacana. Então por isso, essa é a revelação. Deus não criou a mulher separadamente. Deus criou a mulher da costela do homem, porque eles são complementares. Então é por isso que a Bíblia diz assim, cordão de 3 dobras, ele não se rompe facilmente. É verdade. Então é o marido, a esposa e Cristo Jesus. Então, amados irmãos, contra isso, o inferno, as circunstâncias, a dificuldade financeira não pode prevalecer contra a tua casa. Porque você, seu marido e Cristo Jesus é a maioria. E nós já somos vitoriosos. Amém, amém, aleluia. Bruno, e é isso, né? Quando nós entendemos, né, deixará um homem na sua casa, juntará ali com a sua esposa, e a partir disso se forma uma família. Eu gostaria que você falasse um pouco com relação a isso. Amém? O senhor pode repetir novamente, pastor? Está cortando. Então tá. Bruno, sobre uma união, né, a qual um homem deixará a sua casa, o seu lar, e se unirá à sua mulher. Gostaria que você falasse um pouco com relação a essa união, esse desenvolvimento. Tá? Amém, amém. Então, pastor, essa é uma questão que uma das coisas, né, que a gente presencia alguns relatos, né, é que a maior dificuldade, né, no início do casamento é exatamente essa questão de você deixar. Essa é a palavra-chave. É você deixar. Então, uma vez que eu me uno à minha esposa, eu preciso deixar várias coisas, porque já é um tempo de amadurecimento.
eu preciso romper, eu preciso avançar em uma série de coisas. Então, o meu relacionamento, um exemplo, com a minha mãe, com os meus pais, ele já não passa mais a ser a prioridade. Então, antes do casamento, a minha prioridade é o quê? Minha mãe e o meu pai. A partir de então, a minha prioridade é a minha esposa. Então, nós não podemos permitir, né, que os nossos pais tenham uma voz determinante dentro do nosso casamento. Não que nós não podemos receber conselhos. Muito pelo contrário. Né, os nossos pais têm uma autoridade de vivência, têm uma palavra de alinhamento sempre, de conforto para os nossos corações. Mas nós não podemos deixar com que os nossos pais tenham uma voz determinante naquilo que nós vamos fazer dentro do nosso momento, porque nós precisamos romper com isso, nós precisamos deixar. Assim mesmo, as práticas de solteiro. Então, o Bruno, não existe mais jogar a bola 4 vezes por semana. Exatamente. Não existe mais. Então, agora eu trabalho, agora o meu tempo de qualidade é da minha família. Eu não posso mais viver como um solteiro. É verdade. Não há esposa. É o comportamento, né, Bruno? Exatamente. É exatamente aquilo que Paulo fala, né? Paulo, ele fala assim, né? Quando eu era menino, eu pensava como menino. Né? Eu tinha atitude como um menino. Fazia as coisas como um menino. Mas ele fala, agora que eu me tornei uma pessoa adulta, a minha conduta, os meus comportamentos tem que ser de acordo com essa pessoa que agora eu sou. Exatamente. Exatamente. E existem uma série de coisas, né, desse deixar, e a partir do casamento, nós assumimos responsabilidades, né, principalmente com a pessoa que nós estamos casados. Eu quero dar um exemplo. Quando solteiros, né, pastor, nós recebemos o nosso salário, nós iríamos lá, nós comprávamos um tênis de R$ 400, e eu não preciso falar com ninguém, eu não preciso dar satisfação. Sim. Então, a partir do casamento, não existe mais o meu, mas existe o nosso. Então, você precisa prestar conta. Você precisa prestar conta da onde você vai, da hora que você sai, da hora que você chega. Você precisa prestar conta do seu recurso financeiro. Exatamente. Porque você é uma só carne com essa pessoa. Então, aquela pessoa que preza por privacidade, que não case. Então, se você quer privacidade, se você não quer dar satisfação para ninguém, você não pode casar. Exatamente. Então, são questões que para o casamento, para jovens, para pessoas, porque uma das questões que mais pesa, né, pastor, é a questão de fato da criação. Né? Verdade. Então, a pastora Dani, ela veio de um conceito, de uma realidade, assim como o pastor Marcos também veio de uma convivência diferente. É verdade. É porque eu entendo, né, Bruno? A gente tem duas culturas, né? Vou dar o exemplo. A cultura minha e da minha esposa. E, de repente, a gente se une. Né? Isso. Aí eu vou precisar abandonar alguns hábitos. Né? Exatamente. Então, a Dani também vai precisar de abandonar algumas coisas para que agora nós dois possamos desenvolver uma cultura. Exatamente. Exatamente. E isso requer uma palavra que é importantíssima num casamento: renúncia. Uau! Exatamente. Essa palavra, ela precisa fazer parte do nosso dia a dia. Do nosso dia a dia. É só uma coisa que eu quero dar um testemunho. Eu falo que houve um rompimento em minha vida, mais da minha esposa. Deus, no dia que nós entendemos, isso já faz um bom tempo, tá? Das finanças. Então, hoje aqui não tem um salário meu e o salário da pastora Dani. Amém. Então, hoje nós unimos, tá? Tudo, tá? Então, assim, tem alguém que administra, né, que vai presidir toda a parte da finança. Porém, a gente entendeu, né, que isso é parte. Então, eu quero falar que a minha casa não é dividida nisso. Tá? Porque, na verdade, é aquilo que Jesus fala, que um reino dividido ele não vai subsistir. Exato. Então, imagina, se a sua finança
O salário do meu esposo, eu tenho meu salário. Imagina, vocês estão divididos. Vocês não vão prevalecer. Exatamente, exatamente. Então, essa é a questão. Nós precisamos nos tornar um em tudo. Uhum. Porque muitas das vezes, e eu creio que eu preciso falar disso porque o Senhor me trouxe agora, porque muitas das vezes nós homens, nós queremos nos tornar um com a nossa esposa somente na intimidade. Então, eu quero ser um com ela na intimidade. Mas no restante das áreas, né, eu quero viver a minha vida. E já não existe mais a minha vida, né? Mas é a nossa vida, é a nossa família, são os nossos problemas, são as nossas dificuldades. Então, aquilo que fere a tua esposa precisa te ferir, aquilo que alegra ela precisa te alegrar. Então, isso vai fazer de fato com que o casamento ele entre, né, numa crescente, né, pastor? Num avanço, numa maturidade. Porém, isso vai requerer de nós posicionamentos, vai requerer de nós alguma coisa, né? E nós precisamos deixar claro, né, que nada no reino de Deus vem de graça, né, pastor? Não. Né? O reino de Deus ele é tomado por esforço. É verdade. Então você não vai acordar de manhã com um casamento restaurado, você não vai acordar pela manhã, né? O pastor Marcos fez uma oração poderosa no domingo e na segunda-feira os meus filhos começaram a se relacionar comigo de uma forma diferente, então isso não vai acontecer. Isso é algo que você precisa conquistar. E o Senhor é um processo, né, Bruno? Isso. Um processo. Tá? Exatamente. Rapaz, as horas passou tão rápido, viu? Rápido, né? Eu só queria deixar algo aqui. Em Lucas 15, né, veio uma palavra muito no meu coração sobre o dracma perdido. Né? E aquele dracma simbolizava algo de valor. Né? E é engraçado que ela perde dentro da casa. Né? Se perdeu dentro de uma casa. E quando eu olho para o texto, algo que me chama muita atenção é que ela acende as candeias, né? Ela acende a luz. Né? E a luz ali é simplesmente a própria palavra. Né? Então não tem como a nossa vida ser iluminada se não for por meio da palavra. Então, às vezes, nós estamos perdendo valores dentro do nosso lar e nós estamos esquecendo de acender a luz, né, que é a luz da palavra, para que possamos resgatar esses valores de novo. Gostaria que você falasse um pouco. É verdade. Isso é muito pontual. E eu volto a dizer, pastor, com a importância, né, do homem como sacerdote no lar. Então, nós vemos que em várias congregações existe, dentro da intercessão, né, que é o ministério da igreja, mais mulheres do que homens. Exatamente. Então vamos lá. Quem precisa ser um exemplo de oração dentro de casa? O homem. O homem, né, uma mulher. Então, existe o círculo de oração, né, das irmãs de Coquim, mas não existe o círculo de oração dos sacerdotes. É verdade. Porque nós somos aqueles que foram chamados para guerrear com pelas nossas famílias. Então, a esposa, né, a mulher, o Senhor deu a ela o quê? A capacidade de radar. Então, Deus deu à esposa a capacidade de ver o mundo espiritual de uma forma diferente. Então, eu quero dizer para você, que está assistindo essa live, homem, você precisa considerar tudo aquilo que a tua esposa diz a você. Então, se ela está dizendo a você que algo está de errado, você precisa buscar no Senhor um discernimento para que você possa guerrear nessa situação. Então, o homem ele foi levantado para ser um guerreiro. Em muitas casas, as suas esposas estão sobrecarregadas porque ela tem que orar, porque ela tem que buscar a palavra, ela tem sido o referencial de oração. Um dia eu ouvi uma frase que é uma frase muito pontual, né? Quando o homem vai, todos vão. Exatamente. Então isso aconteceu dentro da minha casa, né? Minha mãe está nessa live. Isso aconteceu dentro da minha casa. Então eu fui o primeiro a me converter ao Senhor e assim juntamente com a minha mãe. Porém os meus irmãos ficaram.
E os meus irmãos só foram quando meu pai foi. É verdade. Então, quando um homem vai, todos vão. Uhum. É o alfa, né, cara? É o alfa. É aquele que vai levantar o peito e vai dizer, é comigo. Oh, É uau. comigo, pode vir que é comigo. Uhum. Então, o resgate do sacerdócio, ele é urgente. Ele é Verdade. urgente. Nós não podemos depender dos nossos pastores, da nossa liderança, para discipular e pastorear a nossa família. Porque Amém. senão os nossos líderes não vão suportar. Eles estão Uau. suicidando por causa disso. Uhum. Porque eles não aguentam a pressão, eles não estão aguentando a demanda. Uhum. Exatamente. De fato, o sacerdócio é uma urgência. Assim como diz a palavra, olha, seja perito, você que é homem, você precisa ser perito na palavra de Deus. Uhum. Quando a tua esposa ou os seus filhos tiverem alguma dúvida acerca de algum texto, não é o teu pastor, é você que precisa saber trazer a revelação daquele texto. Você precisa ser o referencial de Deus na tua casa. Bruno, Então, isso fica marcado ao teu coração. Quando um homem isso é vai... tão, isso é tão pontual que você está falando, porque na verdade, quando você pega todo o contexto bíblico, né, do Antigo Testamento, quem ficava por conta de trazer toda a parte, né, de ensinamento para dentro da família, para dentro da casa, era o homem. O homem que Exato. era responsável em doutrinar, né, em ensinar. Então, hoje, o que acontece? Às vezes, estão se transferindo responsabilidades. Tá? Claro. Então, a gente está deixando para a escola dominical, para o Ministério Infantil, ensinar as crianças. Tá? Essas coisas, escola dominical, Ministério Infantil, simplesmente é um complemento daquilo que você está realizando dentro da tua casa. Exatamente. A gente está deixando o Estado, né, onde já se viu o Estado, ensinar princípios para o meu filho ou para o seu filho. Está totalmente errado. Tá? Então, nós não podemos perder. É esse texto que eu falei, os princípios, né, os valores foram se perdendo dentro de casa. A gente precisa resgatar isso. Amém? Eu preciso encerrar, porque o tempo aqui, nosso tempo já foi. Tá? Então, as pessoas que querem seguir, fala aí, Bruno, o teu Instagram, tá? Vamos lá, pessoal, é @minha casa, minha missão. Você segue lá a nossa página, a gente tem tentado manter um conteúdo para que possa edificar a tua vida, então a gente sempre está lançando lá posts, né, testemunhos, que vai de fato agregar na tua vida, como família, como pessoa. Amém? Amém, amém, amém. Olha, Bruno, na quinta-feira nós vamos ter uma live aqui também com Pela Cruz Worship, tá? Às 20 horas, vai ser uma bênção, a gente vai ter um período aqui de adoração, um tempo aqui também ministrando a palavra. E na sexta-feira, olha, eu vou estar com uma pessoa tão especial também na live aqui no canal do Pela Cruz, tá? Vai ser o apóstolo Alberto. E a gente vai estar falando sobre fé, meu amado irmão. Vai ser algo precioso. Às 20 horas. Poderoso. Vai ser poderoso. Então, vou convidar vocês que estão aí nos ouvindo, nos vendo aqui nessa live, tá? Para você estar junto conosco. Quinta-feira, às 20 horas, com Pela Cruz Worship. E na sexta-feira, tá, com o apóstolo Alberto, às 20 horas. E vai ser um tempo poderoso. Tá? Não perca, não fique de fora. Eu creio que Deus irá acrescentar muito na vida de vocês. Amém? Segue aí Minha Casa, Minha Missão. Tá? Tem o Movimento Plenos também, que é lá da comunidade. Tá? Tem o Pela Cruz Worship, que é lá da comunidade. As mulheres também Pela Cruz. Tá? Elas têm feito um trabalho muito bom, muito pertinente, edificado muitas vidas. Tá? E não fique de fora, é só nos seguir aí nas redes sociais, tá? E eu creio que Deus vai falar muito ao teu coração das pessoas. Amém, Bruno? Eu gostaria de encerrar essa live com oração. Tá? A gente sabe que é um tempo difícil, tá? Mas a Bíblia fala que as coisas elas são leves e também são momentâneas, que quer dizer que é passageira. Então, isso que nós estamos enfrentando hoje não é para sempre, vai passar. Né?
Porém, a Bíblia fala que, nesse momento, os nossos olhos devem estar fixados no Senhor Jesus Cristo. Tá? O nosso olhar não tem que ser na circunstância, mas o nosso olhar tem que ser em Cristo Jesus. E outra coisa, nós precisamos ouvir, Bruno, aquilo que nos traz esperança. Tá? E aquilo que Lamentações fala, né? Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, é uma das coisas que você precisa ouvir palavras de esperança. Tá? Aquilo que vai trazer, vai adicionar a você, né, fé, para que você possa avançar, para que você possa romper, para que você possa ir muito mais além. Amém? Tá? Você pode fazer essa oração aí? Amém. E antes de orar, e na verdade, né, pastor, nós não fomos pegos de surpresa, né? A Bíblia nos relata a respeito dos últimos dias, de como vai ser. Então, para nós, não pode ser um motivo de desespero ou de angústia, né? Mas um motivo de esperança e de alegria, né? Amém. Isso é verdade. Olha, Bruno, no meu devocional hoje cedo, no meu momento de oração, veio uma palavra, né, que o Senhor ministrou no meu coração. Você que está aí, escuta isso, tá? Esse coronavírus aí não pegou Deus de surpresa, não, meu amado irmão. Tá? Nada pega Deus de surpresa. Tá? Isso aí. Porque Deus, ele sabe todas as coisas. Né? Deus, ele conhece todas as coisas. E outra coisa, a nossa vida está guardada em Deus. Tá? A nossa vida está guardada em Deus. E uma das coisas que eu entendo, aquilo que a palavra de Deus fala, que Deus trabalha até agora. Deus, ele está trabalhando ao meu favor e ao teu favor. Amém? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar? Amém. Vamos orar. Eu quero, se você estiver com a tua família aí na tua casa, eu queria que você desse as mãos. E o Espírito Santo tem falado muito forte ao meu coração com relação a uma restauração de relacionamentos. Então, isso a nível familiar. Então, nesses dias, busque ao Senhor. O Senhor vai restaurar o relacionamento, o seu relacionamento com os seus filhos. O Senhor, ele vai fazer com que os seus filhos revelem o coração deles a vocês. Assim mesmo com a tua esposa. Então, se você está aí na sua casa, vamos orar. Vamos colocar diante da presença de Deus esse momento e agradecer. Amém? Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós queremos, ó Deus, te agradecer, ó Pai, por este momento. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque a tua palavra, ó Deus, é tudo que nós temos, ó Deus. A tua palavra é o nosso maior tesouro. A tua palavra, ó Deus, é o que nos traz ânimo, é o que nos traz fé, é o que nos traz esperança. Sabendo, ó Deus, que este momento, essa circunstância a qual nós estamos vivendo, ó Deus, não vai produzir em nós morte, vai mais produzir em nós esperança, alegria, fé, para que nós possamos prosseguir. Nós cremos, ó Deus, que este momento, ó Deus, é um momento a qual o Senhor está nos trazendo, ó Deus, para perto um dos outros, ó Deus. Para que nós possamos, ó Deus, fortalecer como famílias, ó Deus, e a igreja, ó Deus, o corpo do Senhor é uma reunião de famílias, ó Deus. Nós declaramos, ó Deus, que nós vamos voltar mais fortes. Nós declaramos que nós vamos voltar, ó Deus, mais alinhados, ó Deus, compreendendo, ó Deus, as verdades da tua palavra, ó Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero colocar na tua presença, ó Deus, cada família, ó Deus, representada nesta live, ó Deus. Cada família, ó Pai, da nossa comunidade, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, traga, ó Pai, refrigério, ó Deus. Que o Senhor traga, ó Pai, consolo, ó Pai, aos corações, ó Deus. Nós, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, jogamos por terra na autoridade do Senhor, ó Pai, todo medo, todo desespero, ó Deus. Todo espírito de depressão, ó Pai, todo espírito, ó Pai, de suicídio, ó Pai, todo espírito de desespero. Nós repreendemos no nome de Jesus, ó Pai, que em cada lar, ó Pai, a paz do Senhor, ó Deus. A paz do Senhor, ó Pai, que excede todo entendimento humano, ó Pai, que repouse, ó Pai, sobre cada lar, ó Pai. E que nós possamos compreender, ó Pai, que nada, absolutamente nada saiu do teu controle. Nada saiu do teu controle. Se porventura, ó Pai, algo tem nos desesperado, nada tira o Senhor, ó Pai, da liderança. Nada tira o Senhor, ó Pai, da liderança das nossas vidas, ó Deus. Porque no Senhor, ó Pai, está formado, ó Pai, todas as coisas. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Ainda que o ande pelo vale da sombra da morte, teu amor
lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, o teu amor, tu és paz, e eu não temerei, não, pois se o meu Deus comigo está, pois se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Vamos dizer, nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor Jesus abençoe a tua vida poderosamente. Obrigado, Bruno. Obrigado. Um abração, querido. Te amo, você e sua casa. Amém. Um beijão para a ministra Tiara. Amém. Um abraço carinhoso. Amém. Para tua amada filha. Oh, Jesus. Essa família abençoada, a qual nós amamos. Um beijão para vocês. Amém. Essa live vai ficar salva. Amém. Nós vamos colocar ela também ali no YouTube. Depois nós vamos deixar aí, tá? No direct, tá bom? No direct daqui da comunidade, a gente já vai deixar ali para você assistir no YouTube. Amém? Um grande abraço para vocês. Que o Senhor Jesus abençoe poderosamente. Até mais, pessoal. Até quinta e sexta-feira. Um grande abraço. Deus abençoe. Amém.